Muitos, muitos luxuosa. amigos. Vamos lá, então? Olha só, e Vamos aí? sim, vamos sim. É comigo agora? Contigo, Henrique. E olha só, gente, hoje a gente tem conosco um convidado muito especial. É uma pessoa assim que está sempre na porta, né? É pelo menos, olha só, eu chego neste lugar, né? E aí o menino está lá na porta com um sorriso imenso, aberto, acessível, é um cara acessível, é um cara amigo, você se sente bem pertinho dele, né? Então, vamos chamar o cara aqui para gente, né? Vamos lá, Vamos, olha vamos, só, chama tudo. Laírton Vargas, nosso querido amigo Laírton, lá da casa de Frei Fabiano. Fala aí, Laírton, como é que você vai, querido? Coloca, põe o som no microfone, põe o som no microfone. Tá aqui. Pronto. Grande alegria, né, que eu recebo esse convite, né, de dois amigos queridos, o Henrique e o Fábio. E é sempre importante, né, trabalhos como esses, como vocês fazem, né, até porque isso é papo de espírita, né, então é sempre importante a gente poder ter mais um veículo de divulgação da doutrina espírita. Então, estou aqui para falar do nosso querido Frei, né, e responder todas as perguntas dos nossos irmãos que com certeza irão fazer. Ah, inclusive, foi bem lembrado, Laírton. Olha só, se vocês quiserem fazer perguntas, tu está aberto aqui, a gente coloca a pergunta no ar sem problema nenhum. Laírton, você iniciou, você deu ideia, então a gente vai falar sobre isso. Laírton, como é que foi essa experiência de fundar a Casa de Frei Fabiano? Aliás, eu estava até adiantando essa pergunta. Como é que foi a aproximação com o Frei Fabiano? Conta pra gente essa experiência. Olha, isso aí já tem uns 10 anos, mais ou menos. Eu trabalhava há mais de 30 anos numa casa, eu sempre trabalhei numa casa de umbanda, então eu sempre fui médio de umbanda. E aí, há uns 10 anos atrás, eu recebi uma mensagem que no início eu pensei que não era comigo, tinha errado a pessoa, né? De repente, não foi comigo. Aí veio a segunda e veio a terceira, aí que eu vi que realmente era sério e era comigo. E aí eu conversei com a pessoa lá, o responsável da casa, e começamos um trabalho que era o tratamento espiritual, como é até hoje, né? Tratamento normal, e tinha a pintura kármica, né? Que é uma leitura áurica da pessoa e tal, como tem até hoje. E só depois de um ano e meio, trabalhando somente o tratamento, aí que veio o Frei Fabiano, deixou uma mensagem muito linda e já anunciando que na próxima semana seria já passaria a ter a cirurgia espiritual e que o médico seria o Dr. Frederic von Stein. Aí, a partir daí que eu fui conhecer o Frei Luiz, e aí o Gilberto, e o Dr. Frederic, e aí realmente foi a partir daí. E de lá para cá, durou mais uns 2 anos, mais ou menos, ainda nesse trabalho lá, nesse local, que era uma casa de umbanda, no domingo. E aí o Frei pediu um local para que a gente pudesse atender mais e melhor as pessoas. E aí nós fundamos a Casa de Frei Fabiano no Meia, né, que era uma casa só, e hoje já não é só uma casa só. Antes de chegar na casa de Frei Fabiano, diz uma coisa para você, diz uma coisa. Como é que essa particularidade, como é que você. Porque o médium ele tem a percepção, né? Quando o espírito está se aproximando, tem a percepção, né? Mas você vê Frei Fabiano, você tem uma articulação com ele como fosse uma conversa, ou você tem aquela percepção intuitiva? Olha só, no início foi uma silhueta. E depois eu sempre vejo ele com um manto, né, com aquele capuz, aquela coisa toda. Então, até hoje, né, eu vejo, eu escuto, eu sinto o cheiro, entendeu? Eu sou médio de psicopictografia, de cura e assim vai. Então, todas essas faculdades mediúnicas vieram depois do trabalho, né, com o trabalho de espírita, né, com a doutrina espírita. Sim. Até então, não sabia que tinha toda essa mediunidade, né? Então, isso veio aflorando a partir do momento que nós nos colocamos pronto para o trabalho. Bom, a É casa de Frei interessante, Fabiano. Fala aí, fala, Fábio. interessante porque essa questão, né, Laírton,
digamos assim, da afinidade, da ligação do médium com a espiritualidade, isso nem sempre ela ocorre assim instantaneamente, né? As pessoas às vezes acham que pelo fato da pessoa ter uma mediunidade, isso já está pronto. E muitas das vezes o médium ele precisa, junto com a espiritualidade, ir trabalhando como se fosse criando uma calibração para poder o próprio trabalho se desenvolver de uma maneira melhor, né? Como se nós fôssemos É, uma ferramenta, né? na verdade, nós somos realmente uma ferramenta, né? Que eles É, utilizam para que eles possam fazer o trabalho. Então, nós somos o mediador, né? O que vai intermediar, né, entre eles e o final. Mas isso aconteceu. Se você for pegar, por exemplo, eu trabalhei 30 anos direto na Umbanda. Então, basicamente, vai ter muito trabalho espiritual ali, né? Então, e depois, quando eu recebi a mensagem, né, para montar o trabalho, que para mim não era, eu vou até confessar aqui uma coisa, até aquele momento, eu só tinha entrado numa casa espírita uma única vez e não tinha gostado. Então, eu fui levado por um amigo meu, que por acaso é a casa que é aqui próximo da gente, que é a Fernandes Figueira, fica ali na Travessa José Bonifácio. Sim, sim. E, no entanto, eu entrei e só não saí em respeito à pessoa que estava comigo, porque não tinha nada a ver comigo, né? Mas E por eu que você não sempre gostou, Laírton? Hã? Por que você não gostou? Porque era muito parado, muito, sei lá, muita na palestra. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, tudo bem. Aí, e eu sempre Não, falava olha bastante só, assim. palestrantes na casa de Frei Fabiano. Quando for lá, não faz palestra parada, não, porque o Laírton não gosta, hein? não gosto, já Não, deu não, a dica. agora a história é outra, agora é completamente diferente. Mas porque o médium de Umbanda normalmente é um médico que não estuda, não é um médico que busca o conhecimento. Então, a história era outra. Mas isso daí, no certo ponto, eu sempre falava com as pessoas que eu jamais, de hipótese alguma, era mais fácil eu roubar do que eu abrir uma casa. E, no entanto, eu estava certo, né? Não, Laírton, Entendeu? foi Muita bom gente você ter lembrado, porque a Casa de Frei Fabiano ela foi fundada em 2009, não é isso? nós fizemos 7 anos em março agora, né? Então, eu acredito Então, que então foi é, 2000 e... Não. 7 anos. Não. O trabalho tem 10 anos, porque foram 3 anos antes na casa de Umbanda. Começou lá. Ah, Mas a casa em si, ela tem 7 anos. Ah, tá certo. Não, você sabe que o segundo aniversário, né? Você não vai lembrar, mas o segundo aniversário eu fiz a palestra. E Foi? era, gente, o salão. Aí você, olha só, vocês estão convidados, todos estão convidados. Aquele negócio, eu sou muito metido, né? Então, em nome do Laírton, eu estou convidando todos a visitarem a casa de Frei Fabiano, que fica na rua Rio Grande do Sul, número 8. 8. Vão lá conhecer, assim, quer dizer, assim que terminar, né, a pandemia, né? Mas, inclusive, olha só, vocês podem visitar a casa de Frei Fabiano, do Rio Grande do Sul, número 8, para ajudar, porque esta casa, desde que começou a pandemia, algum tempo depois, né, que é na parte da ação de Caritas, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Todas as noites, esta casa leva alimento para os moradores de rua. Então, se vocês quiserem ajudar de algum modo, né, vocês podem levar água, guaravita. Eu estou fazendo propaganda, pode, aqui pode um pouquinho, né? Gênios, olha só, entra na casa da Paz Frei Fabiano, né, que vocês vão ter informações, porque essa casa todas as noites está levando alimento para a população de rua. são 100 refeições, não é isso, Laírton? Todos os dias, todas as noites, né? Mais ou menos isso, entre 80 a 100 refeições todas as noites. Nós já passamos de 13 mil quentinhas entregues somente na pandemia, de março até agora. A Isso. Magnólia está até falando ali, ó, do endereço. Mas então, Hoje estão muito lá importante isso, trabalhando. né? Laírton, aí a casa de Frei Fabiano, né? Quer dizer, gente, o salão de palestra é força de expressão, né? A sala de palestras era pequena. Aí eu lembro que você tinha alugado já a casa do lado, estava em obra, né? No segundo aniversário.
né? Isso. E aí, como é que foi a fundação da Casa de Frei Fabiano? Como é que isso aconteceu, Laírton? No início, como era uma casa grande, eu pensei que eu teria bastante tempo para poder justamente fazer um trabalho, preparar médio, essas coisas todas. Mas desde o início, a gente percebeu que a gente abria caminhos, abria espaço para caber mais pessoas, porque era muita gente. A gente foi ver uma casa com 7 anos e nós hoje atendemos em torno de mais de 2.500 pessoas por mês. Então, é muito trabalho, é muita gente, na verdade, lá é um hospital mesmo, né? De tanto tratamento que a gente faz. Então, isso tudo é muito, poxa, a colaboração de todo mundo. Como falou agora, as pessoas estão lá preparando a comida para levar, para sair às ruas, né, com os moradores em situação de rua. Uhum. Nós já temos um outro projeto também, que depois nós iremos falar, né, da casa transitória. Então, é muito trabalho. E eu gostei bastante que você começou exatamente, né, com a oração de São Francisco, né? E a nossa casa é uma casa franciscana. Então, Exato. eu adorei. Laírton, eu tenho uma coisa do espiritismo que a gente fala, né? Que nada é por acaso, e nada é por acaso, né, Exato. meu amigo? Tudo tem o Exato. seu porquê. Mas Laírton, deixa eu perguntar uma coisinha aqui, Laírton. Quando você começou esse trabalho na fundação da Casa de Frei Fabiano, é, as pessoas que te acompanharam, como que foi isso, esse processo da fundação? Você não foi sozinho fazer esse trabalho, com certeza você devia ter alguns irmãos, alguns colaboradores, eles já eram do movimento espírita, eles vieram contigo do centro de Umbanda da qual você fazia parte. Como foi esse processo? Olha, eu entrei na casa de Frei Fabiano hoje, né, que é o Rio Grande do Sul número 8. Eu entrei com uma maca, 6 cadeiras e dois médios, que logo depois um saiu. Então eu fiquei com um médio e eu, entendeu? Então foi assim que foi fundada a casa de Frei Fabiano. 6 cadeiras, uma maca e 2 médios. Foi o que a gente começou, entrou na casa e fundou a casa. E como você falou, o trabalho começou já diretamente com a parte de tratamento, cirurgia espiritual, a pedido do Frei Tratamento Fabiano. e cirurgia espiritual, exato. Era o que que a gente vai começou. falar depois, isso aí é outro assunto. É. Porque a gente vai, olha, vamos espremer esse menino hoje. Né? Vamos. A Vamos gente vai entrar espremer num esse assunto aqui menino bem hoje, interessante, não né? é? Sim, É, com é, certeza. Laírton, olha só, a casa de Frei Fabiano, né, ela tem assim, não é bem ramificação, mas ela está dividida em vários trabalhos, não é isso? Isso, ela tem trabalhos como assim? Como você quer? O que você quer Não, você tem entender? o Ação de Cáritas, você tem a Não, Casa de Estudos. nós temos o Centro de Estudos Fabiano, que é ao lado, na Casa 10. Tem a Casa de Frei Fabiano, né? E tem a Casa Social de Cáritas e tem a Casa Transitória, entendeu? Então, isso tudo para atender. E como é uma casa de franciscanos, é muito trabalho e muita caridade. Então, a gente entende que realmente não tem como ser diferente. E até eu peço, né, vou utilizar aqui a tua live para A pedir tua não, aos, não é a tua, é a sua. A aos sua live. dirigentes da Casa É de todos. Espíritas que olhem com bastante carinho para esse lado, para a caridade, entendeu? Muitas vezes eu como faço pintura mediúnica e ando em muitas casas, a gente percebe que todo o trabalho social, às vezes de algumas casas, é tratado assim com tanta pequenez, entendeu? Com tanto aquela coisinha e tal, e no entanto é um trabalho extremamente importante que a casa tem que ter, né? Nós espíritas, nós temos que ter sempre isso muito vivo dentro da gente. Então, sem a caridade, realmente não há salvação mesmo. Então, Não, sem A dúvida. casa, a casa de Frei Fabiano, que é aquele negócio, Frei Fabiano, né, inclusive a palestra que nós fizemos lá do segundo aniversário, né, foi sobre Frei Fabiano. Né? Frei Fabiano era porteiro, né, no convento de Santo Antônio, né, e o trabalho quer dizer, ele se destaca justamente pela caridade.
Né? Exato. Quando Frei Fabiano conversou com você para falar sobre a fundação da casa, né, ele deu uma recomendação especial? Sim. As únicas duas coisas que ele falou foi nunca recusar atendimento e ter justamente um trabalho social. O primeiro até foi mais fácil. A gente até tem um plano B lá entre a gente, que a partir do momento que atingimos um certo número, a gente tem um outro procedimento. Porque já tivemos uma vez que foram, acho que foi 150 cirurgias num dia só, então foi bem, bem pesado. Então, foram até 4 horas da tarde, 5 horas da tarde de manhã, até 4, 5 horas da tarde. Então, a gente já deixou um plano B, mais ou menos, já que a gente não pode negar atendimento. E o problema sempre foi o trabalho social, né? Porque a gente nunca conseguia fazer, nunca tinha pessoas para assumir esse trabalho. E aí a gente ia meio que enrolando assim o freio, né? Então, era uma hora fazer uma visita ao Peraí, dia. tem rolando o freio. Olha só, gente, olha o nível do papo. Poxa, A olha, gente ia dando, rolando, obrigado, Frei Fabiano. a gente ia levando, né? Então, uma hora fazia uma campanha de cobertor, outra hora fazia isso, fazia aquilo. Mas aquilo ali não estava legal, entendeu? Aquilo me incomodou muito, principalmente a mim. E aí um dia apareceu uma pessoa junto com o Daniel, entendeu? E aí nós conseguimos montar a Casa Social de Cáritas, que é o nosso trabalho social. Então, ela foi fundada com diretorias separadas para que possa ter vida própria e tal, mas todo o trabalho social da nossa casa, da Casa Frei Fabiano, é pela Casa Social de Cáritas, e ali, hoje, a gente atende a mais de 200 pessoas com várias oficinas de teatro, de violinos. A gente dá os violinos para as crianças, são 34 violinos. As crianças levam os violinos para casa para poder treinar, né? De flauta, de canto coral, de artesanato, várias oficinas de artesanato, trabalho com gestantes, junto com parceria com a Clínica da Família. Então, tem muito trabalho e a gente atende muita gente somente na Casa Social de Cáritas, entendeu? E Então, a todo parte de nosso... estudo, hein, Ayrton? Oi? E a parte de estudo, como é que está a casa? Bom, aí a gente criou agora o centro de estudo, né, Fabiano, que fica ao lado. Aí sim, aí ali a gente tem já um estudo bem estruturado, e aí a gente vai atender praticamente o EJO, tomo 1, 2 e 3, o Evangelho, o Livro dos Espíritos. Então, hoje nós temos cursos para os médios. Então, hoje a estrutura da casa é completamente diferente. A gente dá um apoio, principalmente aos médios, que a gente entende, né, que eles têm que ter conhecimento, eles têm que saber exatamente, mesmo que eles não escutem, eles não vejam, eles não sintam, mas eles entenderem o que está acontecendo ali naquele momento, na hora de determinado trabalho. Então, é importante que ele entenda que, mesmo que eu não estou vendo, isso está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, a gente E tem a muitas contribuição dele, né? A importância da contribuição dele para isso. exatamente, para ele contribuir a favor e não contra. É Né? isso, Então, exatamente. Sabe o que eu ele estava tendo lembrando aqui, conhecimento. Laírton? Ah, Aí o mentor, né? O mentor de vocês aí falou que ninguém sai sem ajuda, né? Como é que você como é que faz? Como é que ele falou? Sem atendimento. Sem atendimento. a A, gente a não nossa. pode, Ah, a gente não pode negar atendimento e ter um trabalho social. Só isso, é muito simples. Não você negar, sabe, não negar atendimento e ter um trabalho social. Ponto. Acabou. Só isso aí. a nossa mentora, a dona Tereza Cristina, na fundação da casa, ela fez uma recomendação: que ninguém saísse da casa de mãos vazias. É isso aí. Você vê, né? Quer ser base, Por isso que a gente tem parceria. Por isso que a casa, a agremiação espírita, você tem essa parceria. Você vê que a gente tem É uma afinidade. afinidade, né? Não, e você sabia que o nosso mentor, Fábio, não sei se você conhece essa história, eu contei essa história lá na palestra do segundo aniversário. Né? O nosso mentor, Dom Pedro II, soterrou, né, o Fabiano. é isso mesmo. Porque o convento de Lá Santo no Antônio, Conselho de Santo Antônio.
Ele foi enterrado lá, né? Ele foi, o corpo, né, gente? Por favor. Aham. E aí os restos mortais estavam lá. E o Pedro II abrigou uma tropa que veio da Guerra do Paraguai lá e derrubou a parede. Soterrou, gente, os restos mortais do Fabiano. Você vê, até nisso a gente tem uma ligação. Quer dizer, o nosso mentor soterrou os restos mortais do mentor da casa de Frei Fabiano. Quer dizer, tudo em casa. Não, mas depois acharam e tudo, e tem um Não, a lugarzinho chave dele lá, tá lá até, né? ainda tem lá no Mosteiro de Santo Antônio, lá da Carioca, então quem quiser ir, tem lá o cantinho lá, entendeu? É onde ele está, o corpo está enterrado ali. Tem os restos Eu gosto, mortais, né? Você pode eu ver. até confesso que às vezes eu vou lá me reabastecer e tal, fazer umas orações, então é sempre uma vibração muito grande. Mas ele ali trabalhou ali, né? Trabalhou como porteiro, como você falou. Então a vida dele foi uma vida de doação, né? Ele se entregou mesmo a se doar pelos doentes. Ele de dia trabalhava como porteiro, né? Do mosteiro ali, e de noite ele atendia, ajudava lá no atendimento com os enfermos, né? Cuidando. Então praticamente dormia muito pouco. É, foi bem complicado mesmo. Foi uma vida de Uma doação vida, mesmo. uma vida Não, de doação intensa, né? você sabe que eu era garoto e eu comecei, né, no Espiritismo no grupo Espírita Fabiano. Ah, lá em E cima. o seu José Salomão Missaí, que era o presidente na época, né, e contou uma história de Frei Fabiano, né, e eu lembro que ele fala que ele tinha erisipela e com aquela dor, com aquela febre reumática, tudo. De madrugada, ele cuidava, como o Laírton falou, dos doentes, ele tirava os chinelos, colocava o pé no chão frio, com toda aquela dor, para não acordar os doentes. É isso mesmo. Precisa falar Então, mais esse alguma carinho, coisa? o Nada, carinho, né? o respeito, né? E a doação, né? Então, Eu estou lembrando aqui. Verdade. E já que a gente está falando, então, falando em mediunidade, falar um pouquinho, então. Olha só, eu treinei a semana inteira para falar isso, Laírton. Psicopictografia. É verdade, né? Eu treinei a Palavra semana inteira, difícil, né? né? Você não me desaponta agora. Não foi, Fábio? Foi, fiquei Não, treinando lá foi direitinho. verdade. Henrique falou aqui várias vezes. Mas, psicopictografia. Laírton, a gente falou, então, assim, de várias atividades, né, que vocês realizam na casa de Frei Fabiano. E a pintura mediúnica ou a psicopictografia, né, o nome mais técnico aí, é uma dessas ações, e como você falou bem para a gente aqui, foi uma das primeiras que você desenvolveu, né, lá ainda no início das suas atividades lá na casa, não é isso? Fala um pouquinho para a gente, eu até cheguei a perguntar a você um pouco sobre essa questão da calibração do médium, né? Como que foi esse início do processo de pintura? Você teve Isso. algum espírito específico? Ele começou a trabalhar com você? São vários espíritos ao mesmo tempo? Houve uma necessidade de algum tempo para que você conseguisse estar dentro dessa calibração que ele ou eles precisavam para realizar esse tipo de trabalho? Primeiro a gente tem que entender que o espírito, né? No caso, ele escolhe um médium que esteja mais próximo de poder aproveitar aquele médium para ele desenvolver o trabalho dele. Então, com certeza absoluta, eu devo ter aí por aí pelas minhas andanças aí em outras vidas ter feito alguma coisa em relação à pintura, alguma coisa assim, né? Mas tudo começou mesmo com a pintura kármica, que foi lá atrás, ainda O que é pintura kármica, Laírton? pintura kármica foi o início do nosso trabalho. Então, se fazia uma pintura antes do tratamento, e de acordo com aquela pintura, a gente lia o que estava acontecendo com aquela pessoa, passava essa informação para a pessoa, e essa pessoa levava aquela tela para casa e começava o tratamento, e ali era determinado a quantidade de tempo, né? 30, 45, 60, 75, 90 dias do tratamento. E ali que começou a pintura kármica. Ali que começou a pintura mediúnica. Por quê? Porque depois de acredito que acho que já tinha passado um ano nesse trabalho ainda, aí um dos médios da casa
Opa, deu uma travadinha. Gente, não é uma pintura, não, tá? Ele congelou. Lá Então, na, agora eu descongelou. fazia o trabalho lá na Laírton, casa. Laírton, olha só, você congelou um instantinho, então volta a fita só um pouquinho. Então, tá bom? Tá bom. Tá tranquilo. Então, aí começou lá nessa casa de Umbanda. Um dos médicos que participava recebeu uma mensagem de uma pessoa de dentro da casa dizendo se a casa estava passando por muita dificuldade. Tá dando uma congelada, né, vocês A estão tela, né? tendo aí só a imagem, ela está congelando um pouco. Deve ser o assunto, né? Ela falou de pintura, tá fazendo É, lá, né? é. Olha Tá só. fazendo a E pose aí, para pintura. isso, um dos médios perguntou se a gente poderia ajudar de alguma forma. Aí, um médico que fazia parte desse grupo, eram 6 médicos que ajudavam lá no domingo, né, no trabalho do tratamento espiritual, falou da pintura mediúnica que eu não conhecia. E aí eu perguntei o que era isso. Aí ele falou, não, é assim, faz assim, e pinta, e depois ele assina e tal. Falei, então vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar entre nós um dia, uma hora, vamos reservar umas 4 telas e vamos ver o que acontece. Se acontecer, a gente marca um evento. Se não, sinto muito, não tem como a gente ajudar. E aí foi e aconteceu. Né? Eu me lembro que nessas 4 telas, né, as pessoas que estavam, os médios, né, que estavam em volta, depois, quando acabou, estavam todos eles muito emocionados, né, pela vibração que fica no ambiente, né, pela aquela energia toda que fica no ambiente, que era muito forte. E, e um médium tinha determinado que uma determinada tela que aquela tela fosse pintada para ajudar uma pessoa que estava com um problema muito sério. E aí foi pintada uma tela do Frei Fabiano por Modigliani. E aí o que aconteceu? Essa tela ela foi para a casa dessa pessoa e, e aí realmente os problemas começaram a ser resolvidos. E aí cada um queria a tela um tempo na casa, eu guardei a tela para poder não ter essa coisa de ficar a tela andando, cada hora um estava com problema, pedia a tela. E aí hoje a tela está lá na casa do então foi pintada por Modigliani. E aí O de lá Fábio estava com uma Olha, curiosidade Oi? de Laírton, saber eu ia te exatamente fazer a essa história dessa pergunta, tela. Hã? porque o Henrique vai colocar um videozinho para que a gente Ah, possa ir acompanhando a respeito da pintura mediúnica, né? E num dado isso. momento, eu observei a tela de Frei Fabiano e acho que é a mesma que eu vejo lá na casa de Frei Fabiano. Eu falei assim, eu vou É, perguntar ao Laírton sobre essa tela, se foi realmente, como é que foi pintado, em que momento, como que foi surgiu essa, lá, essa questão da tela. foi uma das primeiras telas, foi isso que eu falei, como eu falei, foi as primeiras 4 telas e ela foi pintada junto, em Modigliani. Hoje fica na nossa sala de passe, entendeu? O Laírton, você fez algum curso de pintura? Ai, só uma negação. É a nossa obrigação fazer essas perguntas, cara. Viu? Tá no Só uma script, ó. negação de Foi pintura. o Fábio que pediu para falar, não fui eu não, hein, gente? Ó, vocês estão vendo? Ó, o Fábio me É, obrigou a perguntar olha só, isso. Tá aqui, tem ó, tá aqui o pessoas, roteiro. tem pessoas que acham até pertinente que o médium estude sobre arte, sobre pintura. E eu sempre tive uma concepção, eu sempre fui um médium muito sério, mesmo na Umbanda, eu sempre fui um médium muito sério. Eu acho assim, que se eu estou ali, é para uma única finalidade, para o trabalho. Então, eu estou ali 100%. Não estou ali com pressa, não estou ali de má vontade. Se eu estou ali, eu estou 100% inteiro, entendeu? Dedicação Então, sempre integral. fui assim, muito responsável. E eu falava assim, cara, eu não estou indo para lá para tratar saídas para churrasco, não. Minha finalidade lá era uma só, entendeu? Então,
a minha posição sempre foi essa, sempre de ter um trabalho muito sério, então jamais eu iria para algum lugar para fazer qualquer coisa. E eu não acredito. Então, eu sempre tive assim, cara, se eles me escolheram, então eles vão ter que se virar. Eu não vou fazer aula nenhuma de pintura, não vou fazer aula, não estudo medicina, não estudo sobre o corpo humano. Eles vão ter que se virar. Porque se eles me escolheram, é porque eu já tenho essa bagagem trazida comigo. Então, se eles estão me utilizando, é porque eu já tenho. Então, eu não faço isso. Não recrimino quem faça, mas eu, particularmente, não estudo nada relativo a nenhuma mediunidade minha. Eu estudo, sim, estudo muito, leio muito, todos os dias, mas sobre Evangelho, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos. Aí eu tenho que ler bastante, até porque para que eu possa estar sempre alinhado, né, com o plano espiritual. Então, Enquanto a gente conversa harmonizando mais, então, vibrações eu do vou colocar pensamento, né? aqui. Desculpa, Fábio. Não, não, só complementando, alinhando o pensamento, a vibração, a harmonia, né, Laírton? E se eu dedicando sempre plenamente. eu tenho uma É, facilidade muito grande de concentração. Então, eu acho que o médium, eu sempre falo, ter mediunidade é relativamente fácil. Ser médium, aí que está o problema, né? Porque requer uma série de responsabilidade, uma série de atitudes que você tem que estar ali realmente sendo preparado, se preparando para que aquela comunicação, para que aquela intermediação seja o mais próximo do normal, porque a gente sabe que existe uma diferença muito grande, né, entre nós e eles. Então, se nós não nos prepararmos cada vez mais, realmente fica muito difícil, né, essa ligação. E eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma concentração assim muito. Se eu fechar os olhos em qualquer lugar e me concentrar, eu vou. Entendeu? Então, enquanto a gente continua essa conversa, eu vou mostrar para as pessoas aqui que não tiveram oportunidade, né, de como é esse processo da pintura mediúnica. E se você quiser até, o Laírton, ir comentando, ou a gente vai conversando mais. ô, tempo bom! Eu era Olha, magrinho, minha barba olha o era nosso, preta. olha o nosso amigo Borato ali também, não Ah, é? Vanderlei. Isso aí foi logo que a gente tinha 6 meses de casa. Olha o Luiz Mar. A gente tinha 6 meses de casa. A gente estava com dificuldade para pagar o aluguel. E ali é a entrada. Ali é que era a nossa salinha de reunião, né? Nossa sala onde a gente fazia os eventos, é muito pequenininho. E ali tinha acho que Era uns uma seis, casa seis só. meses. Era Oi? uma casa só. Nessa Era época era uma casa só. E ali a gente tinha 6 meses de fundada, né? A casa de Frei Fabiano. Então, ali você vê. O que acontece é o seguinte: na pintura mediúnica existe quem comanda todo esse processo. Então, quem é o responsável por isso é Renoir. Então, normalmente, a primeira tela de todo o trabalho que eu vou fazer sempre é a primeira tela de Renoir. E aí depois os pintores que estão ali no momento. Até hoje, nós já catalogamos mais ou menos em torno de 70 pintores, né? Eu sempre acredito que hoje em dia eles não vêm mais para provar que existe vida além dessa. Não, para mim, acho que eles vêm para exercer, né, o que eles mais amavam quando estava aqui entre nós, que era a pintura. Né? Se você observar, praticamente nenhum deles ganharam dinheiro quando estavam vivos. Né? Então, eles amavam o que faziam. Então, ali é impressionante, assim, no início desse processo, ali nesse dia mesmo, foi um dos dias que, quando acabava a pintura, as meninas já colocavam uma cadeira próximo de mim, porque normalmente eu perdia muita força na perna. Então, se não colocasse, estava escada, eu caí. Entendeu? Então, elas já colocavam, eu meio que sentava assim, tipo assim,
estou sentando só para beber uma água, mas não, estava ali porque talvez eu não conseguisse ficar em pé, As porque forças, né, já estavam sendo sugadas. porque na verdade ali você tem um desprendimento muito de energia, um desperdício muito, porque você tem vários pintores pintando e cada hora sai um, entra outra, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Então nessa saída e entrada você tem o desprendimento, o desperdício de energia. E isso vai enfraquecendo um pouco o médio, né? Então, no início, que eu não tinha muita atividade assim, então realmente eu ficava, era complicado. Eu tinha que ter uma cadeirinha do lado ali, porque senão, mas também é muito rápido, uns 10 segundos, 20 segundos no máximo, já dava para me ficar bem e tal, ficar em pé, tá tudo tranquilo. Não, inclusive, Hoje o não. Kardec, no livro dos Médios, até fala, né, que o cansaço, né, ele vem, mas ele é logo recuperado, né? É a prova viva da teoria. Exato, porque você usou muito a tua energia, a energia das pessoas. Ali, na verdade, é todo mundo ali sendo contribuindo, né, com ectoplasma ali para poder estar utilizando, para poder estar ali fazendo aquele processo. Então, você perde muita energia. E a energia que fica no ambiente também é extremamente forte. As pessoas que participam de uma reunião como essa daí, elas choram, elas se emocionam, entendeu? É muito, muito, muito bacana. Quem não participou ainda de um trabalho como esse, vale a pena, porque é uma energia assim, uma experiência muito, muito interessante, muito bacana. Olha, Deu eu para dei um pause só para mostrar o retrato lá de Frei Fabiano, Aquela. aquele né? retrato ali não foi esse retrato. Esse retrato aí é uma Ah, história, diferente. Esse retrato aí, talvez muita gente não sabe, vai saber agora. Esse não, retrato olha aí, só, vou dar uma paradinha só um instantinho. Olha só, gente. Você vê vamos que para o isso é papo comercial? de espírita. Isso é papo de espírita, é uma coisa fantástica, porque o Kaique Assunção teve aqui semana passada, e aí ele falou uma coisa que ninguém sabia. Então, a gente, né, o lugar aqui é tão descontraído que a pessoa fala tranquilamente, não tem problema nenhum. Então, olha só, o Fica à Ayrton vontade para fazer as revelações. vai fazer uma revelação inédita lá da pintura de Frei Fabiano, por favor. Isso. Olha só, vocês entendem que essa aí é a primeira pintura. Esse quadro já estava lá. Então, como é que foi? Eu tinha que abrir a casa de Frei Fabiano. A casa de Frei Fabiano tinha que ter pelo menos o retrato dele. Falei, meu pai, como é que eu vou fazer isso? E aí, o que que aconteceu? Eu passei assim muitas horas, me lembro que foi muitas horas. Primeiro, fazendo aqueles quadradinhos, não sei como as pessoas quando desenhavam, faziam aqueles quadradinhos, depois vinha, né, arriscando para poder o desenho ficar Ah, mais ou menos Sim, certo. fazendo Aí como se eu fosse fiz transferindo, né? aqueles quadradinhos, isso, rezando, pedindo, orando, implorando, para que eles estivessem ali me ajudando, porque eu precisava ter um quadro lá. ah, E aí eu fiz os quadradinhos, fiz o retrato todo, aquele negócio de vir, né, montando os quadradinhos, faz o quadriculado lá no desenho, faz aí vem montando e tal. Aí fiz. Aí começamos a pintar, entendeu? Pedir e tal. Aí quando chegou na mão, foi o maior problema, porque eu não conseguia nem desenhar a mão direito e nem pintá-la direito. Essas duas mãos são as minhas. Eu botei a mão, risquei, e botei a outra e risquei, e aí pintei. Essas duas mãos são as minhas mãos. Entendeu? Então então, foi gente, uma a tortura. pintura não é mediúnica. Olha só, gente, Não, a pintura não é mediúnica. não. Pode até ter sido, porque foi uma luta, foi um sufoco. Realmente Tá tudo vendo? isso. É a Não, e é questão, é a algo. questão. Não, e o E Fábio é, estava comentando que é algo que toca. Disse assim, puxa, Henrique, aquela pintura me toca tanto, e eu também. Eu sempre que eu chego lá para fazer o estudo, né, ou fazer a palestra, eu chego, aquela pintura é como se recebesse um abraço. Né? Exato. Então, no caso, ela é muito é um abraço do representativa. Laírton, gente, porque as mãos são dele, então é um abraço do Laírton. Pronto. O mistério está resolvido. Pronto. E aí mostra, olha, mostra a tua união com o Frei Fabiano. Sim, eu tenho realmente. Na verdade, a casa de Frei Fabiano, ela não dá um passo
sem que o plano espiritual, sem que eles liberem, entendeu? Então eu não faço nada na casa sem autorização deles, entendeu? Então realmente a gente tem sim uma ligação muito forte, e tudo que nós já vivenciamos na casa, eu tenho uma fé assim muito grande, tenho uma fé muito grande mesmo. Eu acredito mesmo e vou em frente. Se ele falar para mim, Laírton, faz, eu É faço. importante, Laírton, muito importante. tem uma curiosidade muito interessante, porque a gente fez uma pesquisa, que a gente faz dever de casa aqui também. E a gente fez uma pesquisa que isso é pintura a óleo, não é isso? Isso. É só que parece que a pintura a óleo ela precisa de fazer uma mistura, né? E que necessita, né, que haja uma reação, né? Para que as cores se As fixem. tintas. Né? E a gente pesquisou que parece que isso é feito instantaneamente, não precisa. Você mistura, a composição é feita da cor e né, a pintura sai. Aí, como se fosse com o tempo utilizado normalmente para que isso ocorresse. Quer dizer, ocorre instantaneamente. É, É na verdade verdade, isso? o que acontece? É, é, por vários lugares que eu já fui, e volta e meia, você tem sempre artistas plásticos que às vezes até pede para ficar do lado dele para entender como é que é feito isso, se é alguma farsa, alguma coisa. Então, por várias vezes, ao final de algum evento desse, em algum local, eu recebi uns parabéns de um artista plástico dizendo que é humanamente impossível fazer aquela pintura em 5 minutos, em 6 minutos, como é feita. E ele era artista plástico, uma pintura dessa dura no mínimo umas 4, 6 horas para poder fazer. Entendeu? Então, é um plano espiritual mesmo. Então, quando a gente joga a tela, muitas vezes as pessoas já acham que não vai sair nada, né? E quando vê a tela no final, o processo todo O já resultado, né? finalizado, fala assim, cara, é impressionante assim como é que as pessoas, até os médicos que ajudam, né, segurando a tela e tudo, eles ficam assim, tipo assim, cara, isso daí não vai sair nada. Agora realmente não tem jeito. Agora não tem como isso daí sair alguma coisa legal. E aí, quando finaliza, eles falam assim, cara, é impressionante. Então, na verdade, o que eu acho, né, com a minha pequena conhecimento que eu tenho? Cara, isso daí já está pintado. Qualquer tinta que ele jogar ali vai dar o certo. Porque os pintores falam, cara, ele faz cada combinações que jamais dariam certo. E, no entanto, dá. Então, eu me lembro uma vez que eu estava fazendo a pintura, eu acho que foi no Francisco de Paula, na Tijuca, que o cara chegou para mim no final e falou assim: olha só, eu vim aqui único e exclusivamente para te desmascarar. Eu sou artista plástico e sou também, como é que eles chamam? Marchand. Eu vim aqui única e exclusivamente para te desmascarar. E aquela pintura de Claude Monet, eu daria qualquer preço para ter ela. Entendeu? Do tamanho, a impressão que o cara ficou. Ele fotografou a assinatura, ele investigou a assinatura verdadeira com aquela ali. Ele ficou assim impressionado com o trabalho, entendeu? Que ele viu lá foi sendo feito em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. E Então, aí, como isso me ele mostra que falou então que pagava qualquer preço, e essas pinturas são vendidas. normalmente o que a gente faz? Todas essas pinturas elas são vendidas primeiro para pagar o material e segundo para ajudar tanto nas obras sociais da nossa casa e nas obras sociais da casa aonde nós vamos. Então a gente sempre vai nos lugares e ajuda também as obras sociais daquela casa também. Então, uma porcentagem fica para as obras sociais daquela casa e o resto é para a nossa, porque para manter isso tudo é muito complicado e a gente vive de doação. As casas são todas alugadas. Quer Nós dizer, não a ideia ficamos não é ter lucro com a pintura. A ideia, então, é a ajuda para que as instituições funcionem, é isso?
Exatamente, porque senão fica muito complicado. E hoje eu posso afirmar que a casa, todo o trabalho social só é possível graças à pintura mediúnica, porque senão ficaria muito complicado, porque é muito trabalho, a gente não cobra nada e nenhum trabalho social é cobrado, nada é cobrado na casa. A gente, uma vez por ano, nós fazemos a pintura mediúnica, aí são pintadas em torno de 15 telas, e a gente doa para o público que está lá naquele momento. Isso também foi uma determinação do plano espiritual. Então, uma vez por ano, nós fazemos a pintura mediúnica e doamos todas as telas no sorteio para quem está lá no local. Então, O dirigente do trabalho é o Renoir, é isso? oi? O dirigente do trabalho, Isso, desse trabalho mediúnico, é Renoir? é Renoir. Então, a primeira tela é sempre ele, e aí o resto é ele que deve comandar e tal, entendeu? Porque Então, ele tá são nesse vários trabalho estilos. contigo desde o início, né? Esse trabalho está desde o início, tá bom? Entendeu? Laírton, deixa eu aproveitar e te perguntar. Assim, a gente sabe que tudo que é matéria, né, tá impregnado por fluido, né, por vibrações, e não vai ser diferente nas telas, principalmente pelos fluidos, pelo magnetismo espiritual empregado ali, com o auxílio do plano espiritual, de todo esse trabalho que é feito, né? E a gente sabe que os fluidos impregnados no que é material, eles podem ser tanto de boa origem, né, bons ou ruins. Depende de como foi feito, do que foi feito, né, do que foi impregnado ali. A gente até, há pouco tempo, a gente estava conversando sobre isso, né, Henrique, no livro Mecanismos da Mecanismo. Mediunidade, né? Isso. Falava sobre a psicometria, né? Que é essa questão da impregnação dos fluidos, das vibrações naquilo que é material. Então, as telas certamente têm esse fluido impregnado e, com certeza, de muito elevado. Como O que que a acontece, espiritualidade fala sobre isso, sobre essa questão? No que isso o que, pode nos ajudar? isso. O que acontece, por exemplo, a gente já recebeu vários relatos, né? Mas normalmente a pessoa que leva uma tela dessa para casa, o que acontece normalmente? Às vezes o ambiente tinha sempre um estressezinho, às vezes sempre tinha problemas, ou problemas emocionais, ou de saúde, e aí começa a movimentar aquela energia, começa a movimentar todo aquele ambiente. Então, você leva também para dentro da sua casa essa energia que emocionou a todos que estavam presentes e que leva consigo também. Então, isso também é um ganho, porque toda essa energia, como você bem falou, fica impregnado ali naquela tela. Entendeu? Então, a pessoa também leva essa energia para casa e ela começa a atuar dentro da psicosfera do ambiente, das pessoas, e isso faz com que realmente o ambiente fique mais calmo. As pessoas, às vezes, muitas vezes já recebi de vários relatos, né, de pessoas de ficarem curadas. Então, eu também não sei se é, de repente, pela própria minha mediunidade, por eu ser também um médio de cura, então, de repente, você também tem esse processo também junto, né? Porque você utiliza muito o ectoplasma também para fazer a Sim. pintura. Então, também você leva para dentro do seu ambiente de casa. Então, é muito, muito legal, muito gratificante a gente usar a nossa mediunidade para ajudar o próximo. Então, isso realmente então, é muito gratificante. São 11 pinturas, com 11 pintores diferentes numa apresentação dessa? Normalmente é entre 11 e 15 pinturas que se faz. E não necessariamente um de cada pintor. Às vezes você tem 2, 3 pinturas do mesmo pintor, entendeu? Então, não necessariamente é do mesmo pintor. Agora, aquilo que eu falei antes, o teu processo todo, a tua preparação, ela é diária. O médio ele não é médio dentro da casa espírita, ele é médio 24 horas. Então, essa questão moral, essa questão toda de você exercitar o que você realmente aprende, né, na doutrina, isso é que tem um valor muito grande. Aí que eu falei da outra vez.
Ter mediunidade é fácil, agora ser médium é complicado, porque você tem que ceder algumas coisas, você tem que se preparar muito, muito, o tempo todo preparado. Você é testado tanto pela parte espiritual quanto pelas pessoas aqui que a gente convive, entendeu? Então, as pessoas querem saber se realmente é verdade ou é fraude. Aí o plano espiritual quer saber se você realmente está ali afim de fazer as coisas ou não. Então, é um processo assim, eu posso dizer que ser médio ostensivo não é nada alegre, não é nada feliz, não. É realmente sofrer numa solidão, porque muitas vezes as pessoas não vão entender o que eu passo, o que eu deixo de fazer, o que eu abro mão, entendeu? Para poder atender e ajudar ao outro, entendeu? Então, é um... Uma disciplina muito grande, né, Laírton? Tem que Não ter, é né? uma vida glamurosa, né? Muitas vezes as Não, pessoas acham que é uma vida é, glamurosa, e que você é ali, você está pintando, e você está em contato, né, com espiritualidade superior, e a pessoa acha que é uma vida fácil, né, Laírton? não, não é. Porque as pessoas veem em você a solução do problema dela. O que eu tenho que entender é que eu tenho que compreender essa tua dor, eu tenho que compreender esse teu sentimento, mas eu não posso misturar as coisas, porque as pessoas não me vê como uma pessoa normal. Ela acha que eu não tenho vida, que eu não tenho filhos, que eu não tenho casa, que eu não tenho nada para fazer, entendeu? Então elas querem acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que ela está sentindo. E eu respeito isso, entendeu? Então, o entendimento tem que ser meu, não daquela pessoa, entendeu? Então, é muito complicado. As pessoas não têm noção, né, de você ter um trabalho como esse, o que você faz, entendeu? Para que você possa estar, primeiro, bem preparado, para que você possa estar exercendo um trabalho mediúnico, entendeu? Com extremamente responsabilidade e, principalmente, tem que ter conhecimento, porque senão você não ajuda, você atrapalha. Daí uma das coisas que eu posso atestar na casa de Frei Fabiano é que há estudo. Isso aí eu atesto. Né? O Laírton, ele faz questão mesmo de organizar os grupos de estudo e principalmente, como ele já tinha falado, a parte mediúnica. Laírton, então, você se sente fragilizado por ser médium? Olha, vou falar com toda sinceridade. Sim, porque todo médio ostensivo, ele é muito mais sensível. Então, algumas coisas, por exemplo, eu sou uma pessoa normal, lógico, mas eu tenho algumas fragilidades. Então, por exemplo, eu não faço determinadas coisas, eu não vou em determinados lugares, eu não como determinadas coisas. Por exemplo, eu não pego chuva, entendeu? Então, eu não bebo gelado, eu não como carne. Então, são alguns cuidados que eu tenho que ter, porque durante esses 10 anos eu nunca faltei um dia sequer, entendeu? Então, você tem que estar se tratando. Então, não é que eu seja super-homem, eu estou ali com a responsabilidade de fazer, e aí, com certeza absoluta, eu sou ajudado. Entendeu? Tipo assim, encontramos um maluco que quer fazer, então vamos cuidar para que ele não Aposta pare. nele. Vamos dar uma Pelo força amor para de Deus, ele, né? vamos cuidar para que ele não pare. Então, é mais ou menos por aí. Você tem que ter todo uma. Às vezes as pessoas falam assim para mim, mas você não tem vida normal? Eu falei, tem, igual a sua. Você não é diabético? Ah, sou. Então você não come isso, não é isso? Eu também, eu não como isso, eu não faço aquilo. Então é a mesma coisa, entendeu? Então eu procuro ir a todos os eventos da minha família, logicamente não no tempo que eu queria, na quantidade de horas que eu gostaria, mas eu procuro, entendeu, a ter, porque é o que eu falo, eu vivo hoje em dia, eu moro sozinho, tá? Eu moro sozinho. Então, hoje em dia, eu vivo quase bem pouquinho próximo disso, 24 horas na parte espiritual. Então, é cuidando, é preparando, é me preparando, entendeu? Porque cada hora você recebe uma responsabilidade. E aí, na tua caminhada, quando você olha para trás e vê tantos espíritos de elevados
que estão ali apostando em você, chega um ponto que é impossível você parar. Porque se você fizer isso, o estrago é muito grande. Olha Entendeu? só, Então, aí, a sua responsabilidade aumenta cada vez mais. Gera olha uma só, expectativa no plano espiritual, acredito eu, Sim, sim, pelo trabalho, né? Ou seja, exato. se está tendo a oportunidade de fazer a caridade, se está tendo a oportunidade de desenvolver o estudo, enfim, todas as ações sociais e de caridade que podem ser feitas de várias maneiras, se ali o plano espiritual encontra um ponto onde isso pode ser desenvolvido, ele vai apostar todas as cartas ali o máximo possível e vai contribuir, vai ajudar para que isso cada vez cresça mais, né, Laís? Então, Com eles certeza. vão te ajudar. Laírton, eu vou dizer uma coisa para você. Agora você já deu a introdução para o próximo programa. Ah, Porque esse, meu amigo, já foi. Eu falei não, para você, não cabe no programa. A gente estava conversando com o Laírton. Laírton não cabe agora que eu no pensei que programa ia só. começar, agora que eu pensei que ia começar, já está acabando? Pois é, não, mas olha Já só. passou uma Não, hora. Uma hora? Vocês não Já? perdem por esperar, né? Então, nós vamos ter um convidado muito bacana no próximo programa, que vai ser o Gregory Canto, do grupo Samaritanos. Olha só, samba! Samba no Isso é Papo de Espírita. Samba espírita. Gente, samba espírita pode tocar samba dentro da casa espírita? Como é que é isso? Então a gente vai conversar com o Gregory Canto, que é líder do grupo Os Samaritanos, o grupo de samba espírita, e aí vocês vão bater um papo com ele, mas olha só, vai ter mais, Laírton, porque esse papo aqui, ó, só está começando. Na próxima, nosso dia 19, não é isso, Fábio? É dia Dia 9. 19. Dia Dia 19. 19. Sim. Então, vamos só. Porque a conversa está esquentando. E a gente vai pegar a conversa desse ponto, Laírton, está sendo gravado isso, meu amigo. Né? Desse Vai ponto. ficar com um gostinho de quero mais. Confessando que o médium, né, é um ser humano como outro qualquer, com as suas fragilidades e como ele luta, né, dessa fraqueza, como disse Paulo, eu tiro minha fortaleza. É. Não é isso, Laírton? Laírton, muito obrigado pela sua presença. Tá? E você se despede aí, suas palavras finais. Bom, eu que agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre a doutrina, falando sobre mediunidade. Muitas vezes eu fico assim tão triste de ver tantas pessoas falando com tanta propriedade de uma determinada mediunidade que aquela pessoa nem médium às vezes é. Então ele nem sabe exatamente o que passa dentro de um médium, né? E está ali a pessoa ali falando com tanta propriedade. Então muitas vezes, às vezes eu fico até triste, que não é nada desse glamour, nada dessa alegria toda que as pessoas falam. É muito sofrimento, é muita dedicação para que você possa estar mais ou menos, né, um pouquinho próximo, alinhado com um plano espiritual, porque senão não tem como, não tem como você sustentar isso, entendeu? Então, é estudando e praticando. Muito Então, olha obrigado. só, E espero que seja atendida a expectativa de todos. Claro, então, com certeza. sim. O papo foi muito bom. Com certeza, todos os nossos irmãos aqui adoraram e vão querer mais. Com Então, certeza. segunda parte, olha só, vai ser a mediunidade cura, e vamos falar da casa transitória também, né, Laírton? Sem caridade não há salvação. não há salvação. Gente, um beijo. Fábio, esse papo foi Beijo. bom, não é não? Foi bom. Esse é papo Graças a Deus. espírita, gente. Um beijo, Muita paz. fiquem com Deus. Até a Tchau. próxima. Kaique não, Gregory Canto, e depois, Gregory olha Canto. só, esse cara de novo aí, o Laírton Vargas. Um abraço, gente. Obrigado.